Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Ele vive. Posso crer no amanhã. Olá, igreja. A graça, a paz, da parte do nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Ele vive. Ele vive nos nossos corações, em nossas vidas. E é muito bom poder falar com cada um de vocês nesse dia tão especial para nós. É domingo, é Páscoa. Feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Hoje é dia de celebração, é dia de mesa com o Senhor Jesus. É dia de Santa Ceia, é dia de celebrarmos a vida viva do Senhor Jesus Cristo. É dia de trazer à memória a alegria do Senhor, reativada em nossos corações, em nossas relações. O Senhor vive, e é nele que nós temos a esperança de crer no amanhã. Por isso, eu peço para que você reserve esse tempo, prepare a mesa, que você possa separar o pão, o suco. E se você tiver dificuldade para essa mesa, pode ser uma bolachinha, pode ser um copo d'água, mas não deixe de fazer essa mesa. Faça essa mesa com gratidão, com carinho, e reserve esse tempo, chame a sua família, compartilhe o link do canal com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam também se achegar a essa mesa de comunhão. Por isso, reserve esse tempo ao Senhor. Guarde o seu coração e faça com que todas as interferências externas estejam desconectadas para que você possa ouvir essa palavra. Faça isso, reserve esse tempo em nome do Senhor Jesus, porque é o que estamos fazendo agora. Eu queria te convidar a fazer uma leitura comigo, que está nos Evangelhos. Falar um pouco a respeito da Páscoa, falar um pouco da ressurreição de Cristo no livro de Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Depois do sábado, as mulheres foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos, desfalecidos. Versículo 5. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Até aí. Se possível, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Consagre o seu coração e mente para esse tempo. Pai querido e amado, nós te louvamos e exaltamos por esse dia, por esse momento, por essa Páscoa. Obrigado, Senhor, por se fazer presente no meio de nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo de oração, por esse tempo de reflexão, por esse tempo que nós consideramos também de aprendizado, porque estamos ansiosos em querer ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Ajuda-nos, ensina-nos, capacita-nos, orienta-nos. Esse é o nosso pedido, carregado de muito agradecimento. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa falar em nós, por nós e através de nós. Que seja a sua verdade em nossos corações viva e verdadeira. Ajuda-nos. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.
Glória a Deus. A história da redenção está posta na experiência de Jesus Cristo, este em quem nós referenciamos como nosso Senhor e Salvador. A história da redenção, ela não é mais, ou não está mais, sob a sombra da cruz, mas a história da redenção está sob a luz da ressurreição. Esta data que nós estamos vivendo hoje não é só uma comemoração especial. Essa data deveria ser para nós a marca da nossa vida. Deveria ser para nós a marca da nossa espiritualidade. Esta comemoração deveria ser a marca dos nossos relacionamentos, a marca de quem de fato nós somos, na presença da história. Nós comemoramos nesse dia a vitória sobre toda a morte, a vitória de Cristo Jesus. E podemos dizer, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte e juntamente com esta vitória vem uma afirmação de vitória sobre todos os sinais de morte ao nosso redor. Todos os requisitos de morte serão denunciados e terão o seu fim. É sob esta ótica, este é o nosso posicionamento profético. Tudo agora, diante dessa verdade, é só uma questão de tempo. Tudo agora é só uma questão de fé. O Senhor ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Será que essa mensagem pode tocar o seu coração? Será que você consegue se alegrar quando ouve o Senhor ressuscitou? O Senhor está vivo. Jesus ressuscitou. Será que essa frase mexe com o seu coração? Será que essa frase traz algum tipo de impacto nas suas entranhas? Será que essa afirmação faz algum sentido para você? Jesus Cristo ressuscitou. Será que isso faz sentido? Será que você pode sentir o tamanho da força dessa expressão? Porque eu sei que a gente vai repetindo essa frase, a gente vai ouvindo essa expressão e podemos correr o risco de perder o real significado, perder a noção da força dessa expressão. Ele ressuscitou. Esse é um perigo que nós corremos. Porque não há um outro nome na terra e nem debaixo da terra acima do nome de Jesus. Não há um outro nome maior do que o nome de Jesus. 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 E eu faço questão de repetir: Jesus. Nome sobre todo nome. Nome acima de tudo e de todos. Um nome poderoso. Um nome que traz em si a expressão do amor, da paz, do refrigério, da alegria do viver. Jesus. Esse nome de Jesus. Esse é o nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos. É em nome de Jesus que nós nos reunimos aqui nesse dia. É em nome de Jesus que nós profetizamos. É em nome de Jesus que nós expulsamos os demônios. É em nome de Jesus que nós podemos ordenar que toda a morte se afaste diante de nós. É em nome de Jesus, porque cremos nesse nome que é poderoso e que foi dado a cada um de nós. O poder de, em nome de Jesus, fazer coisas ainda maiores do que Ele fez na história. Por isso há uma responsabilidade sobre mim e sobre você, de levar com muito cuidado e com muito afeto
a expressão do nome de Jesus. Ninguém na história, além de nós, consegue celebrar a vida em tempos tão difíceis, tão caóticos e diante de tanta morte. Por isso que nós temos um total cuidado e respeito quando trazemos o nosso movimento de celebração e a nossa alegria. Porque se faço essa expressão e essa celebração com um sorriso no rosto, faço também e trago nesse sorriso as minhas lágrimas. Trago nesse sorriso a minha dor, o meu sofrimento e o meu luto. Porque diante da morte eu tenho o privilégio de poder celebrar. Celebrar a vida que Deus traz para mim e para cada um de nós. Trago dentro do meu coração uma esperança. E a esperança é a esperança de um novo amanhecer. Um novo dia. Um novo amanhã. Porque Deus fará. Deus fará. Bom, o primeiro ato dessa conversa, desse diálogo, desse pensamento que eu trago, é tentar fazer entendê-los, né? Fazer você entender que nós não temos somente uma mensagem. Nós temos, além da mensagem, temos uma vida para repartir. E essa vida que trazemos é uma resposta dada ao nosso cotidiano, dada às nossas relações. Quando dizemos, Jesus venceu, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, essa expressão ela não só é carregada pela declaração do texto, ela não é só uma mensagem da boca para fora, mas ela traz consigo a necessidade de uma vivência que nós queremos repartir. Queremos repartir com a nossa casa, com os nossos familiares, com você que está me assistindo. Por isso não se trata só de uma mensagem, se trata de algo que nós queremos compartilhar, queremos repartir no nosso cotidiano, nos nossos contatos, no nosso abraço, nos nossos afetos. Jesus Cristo venceu. E nós trazemos com essa frase a nossa expressão carregada de toque, de amor, de carinho, de afeto. Por isso que Jesus, ele sai do sepulcro. Por isso que Jesus não é encontrado no lugar da morte. As mulheres, elas chegaram. E elas, quando chegaram naquele lugar, elas tomaram um susto. Isso é interessante, porque elas chegaram num lugar onde Jesus não estava. E muitas vezes a gente chega em certos lugares que Jesus não está. Há muitos momentos que nós chegamos atrasados. Chegamos num lugar onde Jesus já passou. Mas Jesus não está mais lá. Há muitas vezes nós insistimos em ficar em um lugar que Jesus já passou, mas Ele não está mais lá. Ele já foi embora. E essas mulheres, elas chegaram num lugar onde Jesus não estava. Ele já tinha ido embora. E elas ficaram assustadas, amedrontadas. Porque é isso que acontece. Todas as vezes que nós nos encontramos num lugar em que Jesus não está, nós fazemos as nossas análises. E todas essas análises, elas são feitas a partir do nosso olhar, da nossa perspectiva. E o nosso olhar, a nossa perspectiva, ela sempre é e sempre será muito limitada quando nós equiparamos ao olhar do nosso Senhor e Mestre. O olhar do Eterno é diferente do nosso olhar. E é por isso que quando olhamos e quando visitamos um lugar em que Jesus não está, nós ficamos assustados, nós ficamos amedrontados. Há muitos discursos que nós ouvimos que Jesus não está. Isso nos assusta. Por isso que nós precisamos da voz do anjo. Mateus, capítulo 28, lá no verso 5, o anjo, ele traz uma informação para aquelas mulheres.
Olha o que ele diz: não tenha medo, não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele já tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Olhem lá para dentro. Versículo 7. Vão depressa e diga aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos, ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lá na Galileia. Que engraçado. Vou até abrir um parênteses, porque não era sobre isso que eu queria falar. Então, é só abrir um parênteses relacionado à Galileia. A Galileia é o lugar da exclusão. A Galileia fica ali no mar, né? O mar da Galileia, o mar de Tiberíades. O mar da Galileia fica na região de Nazaré. E Nazaré é o gueto. Nazaré é a quebrada. É de onde Jesus veio. E tão é estranho o lugar que as pessoas, quando souberam que Jesus vinha de Nazaré, elas indagavam dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quantas vezes nós ouvimos essa informação? Quantas vezes essas frases vêm diante de nós? Quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem: pode vir alguma coisa dessa pessoa? Pode vir alguma coisa boa da família desse moço, dessa moça? Pode vir alguma coisa boa dessa moça que vem desse lugar? Pode vir alguma coisa boa da favela? Pode vir alguma coisa boa dos guetos? Pode vir alguma coisa da quebrada? Pode vir alguma coisa boa de lá? Nós somos muitas vezes atacados por esses preconceitos, por essas frases duras, difíceis de serem ouvidas, mas elas estão no nosso cotidiano e elas estão sobre júdice, porque Jesus, quando é anunciado pelos anjos, os anjos dizem: olha, Jesus ressuscitou, e avisem aos discípulos que ele vai lá na quebrada de vocês, ele vai lá no gueto, ele vai lá para encontrar com vocês. Então não importa a condição que você está, não importa o gueto que você se encontra, não importa o lugar onde você mora, não importa o lugar e a origem de onde você veio, Jesus está indo ao seu encontro. Silencie as vozes que estão ao seu redor e saiba que Jesus está indo ao seu encontro. Fecha parênteses, porque o que eu quero falar a respeito mesmo é sobre ressurreição. A ressurreição, ela não é um acidente. A ressurreição é um movimento que foi pensado pela Trindade. E foi pensado pela Trindade antes mesmo da fundação do mundo. Antes do haja cruz, antes do haja luz, houve haja cruz. Antes mesmo de nós sermos criados, o Senhor já pensou a nossa redenção. Por isso que é a partir dessa perspectiva que nós podemos analisar aquilo que o anjo anunciou para nós lá no versículo 6. Porque ele diz: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como ele tinha dito. Os textos sagrados, desde o início, vinham anunciando que ele viria. Desde Gênesis 3, já haveria uma afirmação que Jesus viria. Que ele viria para pisar a cabeça da serpente. Nós ouvimos através das Escrituras, nós ouvimos esse anúncio através dos profetas, nós ouvimos através da mensagem, da história, que Jesus viria. E ele veio. E ele veio para a remissão dos nossos pecados. Ele veio para nos livrar do laço da morte, porque não haveria ninguém que poderia nos tirar da morte, porque nós estávamos presos no ônus do crime que cometemos. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que morresse a nossa morte
e morte de cruz, morte de extremo sofrimento, uma entrega em absoluto, por amor a mim e a você. Os anjos diziam: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E assim acontecera como ele havia dito. Venham ver o lugar. Venham ver o lugar onde ele jazia. Era o que os anjos estavam dizendo para aquelas mulheres. E é exatamente o que os anjos estão dizendo para cada um de nós. Aquelas irmãs, elas foram visitar Jesus, onde ele não estava. Aquelas irmãs, elas foram visitar Jesus e elas foram olhar para o lugar onde ele não estava. E essa é uma lição que a gente tem que levar para a vida. Não se pode buscar Jesus onde ele não está. Quantas vezes nós buscamos Jesus onde ele não está? Quantas vezes nós criamos discursos onde nós até podemos usar o nome de Jesus, mas nada daquele discurso é compatível com aquilo que o Senhor nos revelou nas Escrituras, a respeito de quem ele é. Quantas vezes nós vamos ao encontro de Jesus e vamos a um lugar onde ele não está? Quantas vezes nós criamos diálogos, discursos? Quantas vezes nós devotamos a nossa esperança, a nossa fé em pessoas que não estão com Jesus? Quantas vezes nós criamos relacionamentos com pessoas que não estão com Jesus? Quantas vezes nós depositamos confiança em lugares onde Jesus não está? Depositamos confiança em discursos onde Jesus não está. Quantas mentiras, quantos absurdos nós ouvimos nessas últimas semanas, nesse último ano que passou. Quanta maldade saiu da boca de um Estado genocida. Quantas manifestações, quantas articulações, quantas necropolíticas que foram criadas. Quantas relações, quantas manifestações foram levantadas em detrimento de pessoas que morreram. Quantas vidas se perderam por causa da negligência dos nossos governantes, dos nossos patrocinadores. Até quando? Até quando nós vamos abraçar esse tipo de anúncio, esses tipos de informações que não são compatíveis com aquilo que o Senhor nos anunciou? Nós não podemos, em absoluto, buscar Jesus onde ele não está. Porque se assim nós fizermos, nossas mãos estarão sujas de sangue e carregaremos a culpa dessas mortes por displicência, por fazer ajuntamentos em tempos que não é para se ajuntar, abrir igreja de forma irresponsável, abrir locais de reunião de pessoas de forma irresponsável, de maneira irresponsável, colocando vidas e pessoas em risco. Isso é um absurdo. Jesus, meus irmãos, não está no meio da morte. Os anjos abriram o sepulcro e falaram para aquelas moças entrarem lá e falar: dá uma olhada lá onde ele jazia. Ele não está mais lá. Jesus não está no meio da morte. Jesus não está mais no ambiente da tortura. Jesus não está com os torturadores. Jesus não está mais no ambiente da agonia. Jesus não está mais no ambiente da dor, do sofrimento. Jesus não está mais no ambiente da morte. Ele não está mais ali, é o que os anjos estavam dizendo. Vejam com seus olhos, tirem a pedra e olhem para lá. Jesus não está mais no ambiente da morte. O segundo ato dessa reflexão
pode trazer algumas perguntas. Talvez você esteja fazendo algumas perguntas. Talvez você esteja dizendo: Rafa, e nós? E nós que estamos no ambiente da morte? Nós estamos aqui. Nós estamos no ambiente do sofrimento. De fato, isso é verdade. É verdade até, mas ela precisa ser regulada, essa verdade. Porque eu preciso te responder uma coisa. Nós andamos por aqui. Nós atuamos por aqui. Nós estamos performando nesse ambiente, mas nós não somos daqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que o reino de Deus chegou. Então, se nós não somos mais daqui, consideramos que a partir do momento que reverenciamos o nosso Mestre, entendemos que somos cidadãos do reino dos céus. Porque o reino de Deus chegou e ele se faz presente no aqui, no agora, como fará presente no além. Nós somos parte desta presença de Deus aqui na terra. Embora nós sentimos e presenciamos o sofrimento e a dor, nós não necessariamente somos desse ambiente, mas cremos que fomos retirados do ambiente da morte e trazidos para o ambiente do reino de Deus, o ambiente da vida. E você pode dizer: Rafa, tudo bem, mas eu estou sentindo dor, eu estou sofrendo, eu ainda sinto a opressão desse mundo. Sim, de fato, eu também. Sabe por quê? Porque nós não transcendemos. Jesus transcendeu, mas nós ainda não transcendemos, nós estamos ainda no ambiente, nesse mundo. Mas nós precisamos ter essa certeza cravada nos nossos corações, porque Ele nos colocou no ambiente da promessa. E o ambiente da promessa traz o seu anúncio. O anúncio é a palavra ressurreição. A ressurreição com Ele. Ele ressuscitou, mas nós ressuscitaremos juntamente com eles. Por isso, o ambiente da relação com o Criador nos leva a esse lugar de constante e diária ressurreição da nossa humanidade. E saber também que é importante entender como que a gente transcende também no espaço-tempo, né? Porque você pode estar se perguntando: Rafa, como que a gente vai conseguir transcender no espaço-tempo? E eu vou dizer para você que nós transcendemos quando nós entregamos as nossas vidas para desenvolver atos de justiça, atos de amor, de solidariedade, atos de cuidado, de respeito, de amor e cuidado para consigo e para com o próximo. Por isso a necessidade de perceber que cada avanço da nossa manifestação na história, nós transcendemos. Cada vez que você perdoa uma pessoa, você transcende. Cada vez que você perdoa os seus inimigos, você transcende. Cada vez que você cuida dos seus filhos de forma justa, digna, você transcende. Cada vez que você ama quem te ama, você se dá o amor e o cuidado àqueles que estão à sua volta, você transcende. Cada vez que você se entrega por amor ao próximo, cada vez que você faz um ato de solidariedade, cada vez que você doa por exemplo, na nossa campanha, quando você faz a sua doação de alimento, quando você faz a sua doação de roupas,
quando você traz as suas ofertas, quando você faz a sua contribuição financeira, sabe o que você está fazendo? Você está transcendendo. Quando o seu coração está além do dinheiro, você transcende. Quando o seu coração está além das coisas, você transcende. Porque é o amor que está te conduzindo. Por isso, a necessidade de perceber que o ambiente da ressurreição é o ambiente do reino de Deus. Por isso, eu quero salientar. Não busque Jesus no túmulo da morte, porque Ele não está mais lá. Não vá buscar Jesus no ambiente da morte, porque Ele não está mais lá. Não vá buscar Jesus no ambiente da irresponsabilidade para com o próximo, porque Ele não está mais lá. Pare de se alinhar com os discursos de morte, porque Jesus não está lá. Pare de sujar as suas mãos de sangue com atos de irresponsabilidade para com a vida, porque Jesus não está nesse ambiente. Jesus não está mais no ambiente da morte, Ele não está lá. Ele transcendeu, Ele está vivo e agora quer viver em nós. Por isso você precisa se abrir e se desconectar de todo o ambiente de morte para que Jesus renasça em seu coração, em sua vida, e mais do que ser uma expressão em palavras, que esse evangelho seja um evangelho encarnado no meio de nós. Agora, com que força nós vamos resistir tudo isso? Com que força nós vamos resistir às trevas? Nós só vamos resistir às trevas somente quando nós tivermos a certeza dessa ressurreição. Porque eu tenho a certeza dessa ressurreição e eu devoto a minha vida por isso. As pessoas me perguntam: Rafa, não faz sentido todo esse esforço que você faz para que o evangelho seja anunciado. Olha a trabalheira que dá para cuidar dessa casa, para cuidar das pessoas, para orar por elas, interceder por elas, para fazer movimentos solidários, ajuntar comida, cesta básica, roupas, para que as pessoas sejam amparadas, fazer todo esse movimento. Para que você faz isso? E eu respondo: porque eu ainda creio no movimento da ressurreição. Eu creio em Jesus, eu creio que Ele vive, Ele habita e Ele está vivo no meio de nós. Eu creio em Jesus e Ele vive. E eu quero dar uma resposta encarnada na minha vida, que Ele se faz presente e que Ele é diferente de tudo aquilo que tem sido anunciado lá fora. Nós cremos numa presença e nós temos uma promessa. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da solidão e da morte, eu sei que Ele está conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. E mais, o meu cálice transborda. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, meus irmãos. E como cuida? Ele cuida de nós. Tragada foi a morte pela vida. Jesus ressuscitou. E eu insisto em dizer: Ele está vivo, Jesus está vivo, nosso Salvador vive. E eu posso dizer com plena afirmação, peitar a morte e dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Porque ainda que você possa corromper esse corpo, o final, a resposta é a resposta de vida. A morte não tem a última palavra. Se estamos em luto pelos nossos irmãos que morreram, nos alegramos porque a morte não teve a última palavra. Eles transcenderam. E nada e ninguém poderá nos parar, porque nós estamos avançando em direção à eternidade, em direção à vida que Deus nos dá. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Jesus está vivo. E hoje
eu quero que você tenha, a partir dessas palavras, um motivo para sorrir. Porque nas últimas semanas, nós tivemos muitos motivos para chorar. Mas hoje, meus irmãos, eu quero que você saia para essa semana com um motivo para sorrir. Com um sorriso novo nos seus lábios. É por isso que agora eu quero convidar você à ceia. Por isso que agora eu, como de costume, chamo a Fernanda para estar aqui ao meu lado, para esse momento de celebração da Santa Ceia, da Eucaristia, do Sagrado. E eu peço para que você também chame os seus familiares. Peço para que você ajuste a mesa aí, prepare o copo, o pão, o cálice e o pão, para que você possa compartilhar, para que você possa compartilhar o pão e o vinho com os seus familiares, o pão e o vinho da comunhão de Jesus. Glória a Deus. Fernanda, paz e bem. Glória a Deus por isso, glória a Deus por esse tempo. É celebração de ceia, é celebração de comunhão, de alegria, celebração dos nossos afetos. Ele vive, posso crer no amanhã, ele vive. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, meus irmãos, não há outro anúncio a fazer, senão brindar a vida de Jesus na mesa sagrada que ele nos proporciona, até que ele venha. Enquanto nós não transcendemos, nós colocamos a nossa expectativa no agora, querendo ser um sinal do reino de Deus em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso cotidiano de vida. Com todo amor, com toda força, com toda alegria e com toda disposição. Por isso, sirva-se do pão, sirva-se do cálice. Esse pão é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós. Peço para que nossos amigos, da técnica, sirvam-se desse pão. Assim como nós estamos nos servindo aqui, eu espero que você esteja se servindo aí na sua casa. Esse é o corpo de Cristo, que foi partido por cada um de nós. Esse pão deixa de ser uma substância natural e passa a ser, em nossa compreensão, o corpo partido de Jesus, dilacerado, de dores e de sofrimento. O nosso Senhor Jesus foi torturado e morto. Sofreu a nossa morte, para que nós não viéssemos a conhecer essa dor. Ele morreu por nós. Morreu pelos nossos pecados, morreu pelas nossas fragilidades, pelos nossos erros, pelos nossos processos de distanciamento do nosso Senhor. Ele morreu por nós. Por isso, quando comer desse pão, faça isso em memória do Senhor Jesus, que se sacrificou por cada um de nós.
Coma do pão. Faça isso em memória de Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Obrigado por tamanho amor, tamanha entrega. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Um brinde, família. Um brinde, família. Um brinde, irmãos e irmãs. Um brinde à vida. Um brinde à celebração dessa nova Páscoa, a Páscoa de Jesus. A passagem da morte para a vida. A Páscoa de Jesus, celebrada no brinde da nova aliança que fazemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bebam, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Podem beber, façam isso em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Exaltamos o nome do Senhor. Exaltamos com alegria. Exaltamos a Ti, Senhor, com a disposição do amor que devotamos a Ti. Um amor de tamanha entrega. O amor de Jesus, que impacta os nossos corações, que nos recebe no lugar que hoje nos é de direito, o reino de Deus, o lugar da vida. Nós não estamos mais no sepulcro, nós estamos no ambiente da vida, no ambiente do amor, no ambiente da graça, no ambiente daquele que reina. Jesus, Ele vive, Ele vive. Aleluia! Ele vive. Posso crer no amanhã. Aleluia! Exaltamos o Seu nome, Jesus. Graças te damos. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus, nosso Senhor e Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele faz novas todas as coisas. Quando você se levantar e se sentir amargurado, angustiado, saiba, lembre-se, Jesus ressuscitou. Ele está vivo e fez uma aliança conosco. Ele vive. Por favor, não caia nesse erro de se colocar no ambiente do individualismo. Nós não nascemos para viver sozinhos. Nós nascemos para conviver, para viver com. Jesus ressuscitou. E Ele está vivo na mesa dos afetos, na mesa do cuidado para com o próximo. Ele está vivo no meio de nós. Que Deus nos abençoe.
que o amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você tenha uma semana próspera e bendita, digna de louvor e de um novo sorriso no rosto. Que Deus nos abençoe. Amém. Na tela você tem o QR Code com todas as informações e lá você pode fazer o seu depósito, o seu Pix. Você pode fazer a sua contribuição para que essa casa continue aberta, para que essa mensagem possa chegar até a sua casa, onde você esteja, onde você está. Para que você possa receber essa mensagem, nós precisamos e contamos com a sua contribuição. Faça a sua contribuição financeira, doe roupas, alimentos, fale conosco, mas contribua, seja generoso, para que a mesa do Senhor esteja sempre cheia para cuidar de tudo e de todos. Que Deus nos abençoe. Até semana que vem, até domingo que vem, se Deus quiser. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Receba o nosso abraço, o nosso beijo. Que Deus nos abençoe e até lá. Tchau.